Desde a descoberta do Novo Mundo, a Espanha estava na vanguarda da política europeia sob Carlos I e Filipe II. A Espanha era o mestre cultural, militar e econômico do mundo ocidental. Seu império se estendia da Califórnia ao Cabo Horn e as imensas riquezas das Américas fluíam de volta a Madrid. Os governantes Habsburgos da Espanha, ao lado de seus parentes que governam o Sacro Império Romano, ditaram a política europeia por séculos. Mas isso chegou ao fim. Na Espanha foi substituída como uma potência global pelos holandeses, os franceses e inglês. A questão é por que isso aconteceu e quando esse processo foi concluído. Em que ponto a Espanha, conquistadora de um continente, perdeu o título de maior potência da Europa e, além disso, quando deixou de ser uma grande potência. Foi sob Carlos I e Filipe II que o poder da Espanha na Europa estava a seu auge. Mas foi durante o reinado posterior de Filipe II que as coisas começaram a azedar. O monarca espanhol também era conhecido como monarca católico e se dedicava a preservar e proteger a Igreja. Duas coisas nesta frente para a atenção da Espanha. Primeiro era o muçulmano otomano Império ao sul, que a Espanha queria manter fora da Europa, e isso culminou na Batalha de Lepanto em 1571, cujo vale tipite era caro. O segundo desafio foi a reforma protestante, que vendeu o rebelde holandês contra a Espanha e também colocou o reino de Filipe em conflito com os ingleses. Todas essas coisas eram muito caras. Não menos importante, o fracasso da Armada Espanhola, que basicamente levou a Espanha à falência. No entanto, Filipe conseguiu herdar Portugal e seu império, o que deu um grande impulso à Espanha. Filipe e morreu em 1598 e foi sucedido por seu filho Filipe o terceiro, que em 1618 traria a Espanha para a Guerra de 30 anos contra as potências protestantes da Europa e da França. A Espanha teve um desempenho muito bom durante a guerra, mas foi extremamente caro. Também eclodiram revoltas em Portugal e na Catalunha, que São Filipe IV em 1640 efetivamente perder o controle do primeiro. Em 1648, no final da guerra, a Espanha reconheceu a independência holandesa e assim perdeu o acesso às terras mais ricas da Europa e agora também teve que lidar com outro rival no mar. Em 1658, a Espanha foi derrotada pela França, que efetivamente estabeleceu Luís XIV como a principal marca da Europa e também viu a Espanha perder esta terra. É neste ponto que podemos dizer com segurança que a Espanha não era mais a principal potência da Europa. A Espanha sofreu mais dificuldades quando, gravemente incapacitado, Carlos II sem ar morreu em 1700. Ele nomeou Filipe de Ângelo, o neto de Luís XIV, como seu herdeiro. Isto era inaceitável para muitas das potências europeias, porque tornava a Espanha um aliado permanente da França, e assim a guerra estragou. A Guerra da Sucessão Espanhola terminou com Filipe assumindo o trono com a condição de que a Espanha na França nunca se uniram e também deram todos esses territórios aos Habsburgos austríacos. E apesar de tudo isso, a Espanha ainda era uma grande potência, apenas diminuída no século seguinte à Guerra de Sucessão. Os espanhóis buscaram reformar seu reino e o império com ela. Essas reformas foram especialmente pronunciadas durante o reinado de Carlos III, que abriu o império, se desviou para outras nações, introduziu uma forma de governo muito mais direta. Foi Carlos III, filho Carlos IV, cujas ações significaram que a Espanha perderia seu status de grande potência. Ele ficou do lado de Napoleão durante as guerras napoleônicas, mas foi deposto do poder em 1808 e sucedido por seu filho Ferdinand VII. Napoleão não estava bem com Ferdinand e então queria seu irmão José. Napoleão feito rei espanhol, a guerra civil estourou. Napoleão invadiu. José foi feito o rei e a França beliscaram. As revoltas da Catalunha contra o rei José eclodiram na América espanhola e, mesmo depois que Napoleão foi derrotado e Ferdinand restaurou, aqueles que viviam lá sentiram que a Espanha não poderia mais fornecer riqueza e segurança. Perdeu a maior parte de suas colônias americanas para a Revolução. Isso foi seguido por mais décadas em conflitos civis quase constantes e conflitos dentro da própria Espanha, da política europeia. Espero que tenha gostado deste episódio e obrigado por assistir. Com